Lei 11.390. Institui o Regulamento de Segurança contra Incêndio. Vamos embora. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 1. Fica instituído o Regulamento de Segurança contra Incêndio das edificações e áreas de risco do Estado do Maranhão. Artigo 2. Os objetivos deste regulamento são: objetivos. Vamos lá. Bizu para gravar. Os verbos. São 7 objetivos. Então, proteger, restringir, proporcionar, viabilizar. Proporcionar, atribuir, fomentar. De novo. Proteger, restringir, proporcionar, viabilizar. Proporcionar, atribuir e fomentar. Proteger, restringir, proporcionar, viabilizar, proporcionar, atribuir e fomentar. Então vamos lá. Inciso 1. Proteger prioritariamente a vida dos ocupantes das edificações e áreas de risco em caso de incêndio e emergência. 2. Restringir o surgimento e dificultar a propagação de incêndios, reduzindo danos ao meio ambiente e ao patrimônio. 3. Proporcionar os meios necessários ao controle e à extinção de incêndio. 4. Viabilizar as operações de atendimento de emergência. 5. Proporcionar a continuidade dos serviços nas edificações ou área de risco. 6. Atribuir competências para o fiel cumprimento das medidas de segurança contra incêndio. E 7. Fomentar o desenvolvimento de uma cultura prevencionista de segurança contra incêndio. Artigo 3, capítulo 2, das definições. Vamos lá. Para os fins deste regulamento, são adotadas as seguintes definições. Inciso 1. A altura da edificação. A linha A. A medida em metros do piso mais baixo ocupado ao piso do último pavimento, para fins de exigências das medidas de segurança contra incêndio. E, a linha B, a medida em metros entre o ponto que caracteriza a saída do nível de descarga ao piso do último pavimento habitável, podendo ser ascendente ou descendente, para fins de saída de emergência. Novamente, então o que é a altura? A medida em metros do piso mais baixo ocupado até o piso do último pavimento, para fins de exigências das medidas de segurança contra incêndio. E também a medida em metros entre o ponto que caracteriza a saída do nível de descarga ao piso do último pavimento habitável. Tem que ser o último pavimento habitável, podendo ser ascendente ou descendente, para fins de saída de emergência. Inciso 2. Agente fiscalizador. O que é o agente fiscalizador? É o integrante do Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão, que exerce atividade de fiscalização das edificações e áreas de risco. Então, o agente fiscalizador, ele exerce atividade de fiscalização das edificações e área de risco. E o agente fiscalizador é o integrante do CBM-MA. De novo, agente fiscalizador é o integrante do Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão. Inciso 3. Ampliação. É o aumento da área construída da edificação. A ampliação é o aumento da área construída da edificação. Inciso 4. Análise do processo. É o procedimento de verificação de conformidade das documentações e das medidas de segurança contra incêndio e emergência das edificações e área de risco, que compõem o processo de licenciamento. Beleza. Análise do projeto. Eita, isso aqui pode confundir, hein? E de novo, análise do processo, inciso 4. É o procedimento de verificação de conformidade. Análise do processo, procedimento de verificação de conformidade das documentações e das medidas de segurança contra incêndio e emergência das edificações e áreas de risco, que compõem o processo de licenciamento. Então, a análise do processo vai verificar a conformidade das documentações e das medidas de segurança contra incêndio
que compõem o processo de licenciamento. E a análise do projeto é o procedimento de verificação da documentação e das plantas das medidas de segurança contra incêndio, das edificações e áreas de risco, quanto ao atendimento das exigências deste regulamento. De novo, análise do projeto, procedimento de verificação da documentação e das plantas das medidas de segurança contra incêndio, das edificações e áreas de risco, quanto ao atendimento das exigências deste regulamento. Inciso 6. Andar. O volume compreendido entre dois pavimentos consecutivos entre o último pavimento e a sua cobertura. De novo, o que é um andar? É o volume compreendido entre dois pavimentos consecutivos, tem que ser dois pavimentos consecutivos, ou entre o último pavimento e a sua cobertura. Isso aí é o andar. Área de evento temporário. Inciso 7. A área total onde ocorrerá o evento, incluindo palco, bares, arquibancada, tendas e todo cercado. Então, de novo, o que é a área do evento temporário? É a área total de onde ocorrerá o evento, incluindo palco, bares, arquibancada, tendas e todo o cercado. Inciso 8. Área de risco. O que é a área de risco? É um ambiente externo à edificação que apresenta risco específico de ocorrência de incêndio ou emergência, tais como armazenamento de produtos inflamáveis ou combustíveis, subestações elétricas, explosivos, produtos perigosos e similares. Isso aí é área de risco. Inciso 9. Área total da edificação. É o somatório em metros quadrados da área a construir e da área construída de uma edificação. Então você vai pegar a área construída e a área que falta para construir. Isso aí é a área total. Inciso 10. Ático. O que é o ático? É a parte do volume superior de uma edificação destinada a abrigar máquinas, piso técnico de elevadores, caixa d'água e circulação vertical. Isso é o ático. É a parte do volume superior de uma edificação que é destinada para abrigar máquinas, piso técnico de elevadores, caixa d'água, circulação vertical, enfim. Inciso 11. Carga de incêndio. O que é a carga de incêndio? É a soma das energias caloríficas possíveis de serem liberadas para combustão completa de todos os materiais combustíveis contidos em um espaço, inclusive o revestimento das paredes, divisórias, pisos e tetos. De novo, o que é a carga de incêndio? É a soma das energias caloríficas possíveis de serem liberadas pela combustão completa de todos os materiais combustíveis contidos em um espaço, inclusive o revestimento das paredes, divisórias, pisos e tetos. Inciso 12. Certificação do Corpo de Bombeiros Militar. É o ato administrativo pelo qual o Corpo de Bombeiro Militar, verificando que o interessado atendeu a todas as exigências legais constantes no processo de segurança contra incêndios e emergências, ele autoriza a ocupação e funcionamento das edificações ou área de risco. Então, a certificação do Corpo de Bombeiro, ela autoriza o funcionamento das edificações ou área de risco. Inciso 13. Comissão técnica. Comissão técnica é o grupo de estudo composto por oficiais do Corpo de Bombeiro. Aqui tem que tomar cuidado, porque eles podem falar que a comissão técnica é composta por sargento, coronel, soldado ou praça. Não, oficiais. Se é oficial, pode ser todo mundo que é oficial, né? Acredito que sim. É uma comissão formada por oficiais, não pode praça. Então, comissão técnica é o grupo de estudo composto por oficiais do Corpo de Bombeiro Militar, devidamente nomeados com o objetivo de analisar e emitir pareceres relativos aos casos que necessitam de soluções técnicas. Não é qualquer caso, são os casos que necessitam de soluções técnicas complexas ou apresentem dúvidas quanto às exigências previstas neste regulamento. Inciso 14. Compartimentação. O que é compartimentação? É a medida de proteção incorporada
ao sistema construtivo, construída de elementos de construção resistentes ao fogo, destinada a evitar ou minimizar a propagação do fogo, calor e gases interna ou externamente ao edifício, no mesmo pavimento ou a pavimentos elevados consecutivos. Inciso 15. Consulta técnica. É o documento emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão com caráter normativo. Então, consulta técnica tem caráter normativo e vinculativo. Tá? É o documento emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão com caráter normativo e vinculativo, formalizando a interpretação de assuntos específicos da regulamentação de segurança contra incêndios e emergências. Inciso 16. Edificação. É a área construída destinada a abrigar atividade humana ou qualquer instalação, equipamento ou material. Inciso 17. Edificação existente. A edificação existente é a área construída ou regularizada com documentação comprobatória anteriormente à edição deste regulamento, desde que não contrarie dispositivos do Serviço de Segurança contra Incêndios e Emergências e observe os objetivos do presente regulamento. Inciso 18. Edificação térrea. É a construção de onde um pavimento podendo possuir mezanino. Então, o que é uma edificação térrea? É a construção de um pavimento e ela pode possuir mezanino. Inciso 19. Emergência. É a situação crítica e fortuita. O que é emergência? É uma situação crítica e fortuita. De novo, emergência é a situação crítica e fortuita, que representa perigo à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio. Então não é só a vida não, engloba também o meio ambiente e ao patrimônio, decorrente de atividade humana ou fenômeno da natureza e que obriga a rápida intervenção operacional. Então, a emergência é a situação crítica e fortuita que representa o perigo à vida, ao meio ambiente e ao patrimônio, decorrente de atividade humana ou fenômeno da natureza e que obriga a rápida intervenção operacional. Inciso 20. Fiscalização. Fiscalização é o ato administrativo pelo qual o bombeiro militar verifica a qualquer momento, fiscalização, o bombeiro militar verifica a qualquer momento o cumprimento das medidas de segurança contra incêndios e emergências prevista na legislação. Então, ele para fiscalizar é a qualquer momento. Infrator, inciso 21, é a pessoa física ou jurídica proprietária responsável pelo uso, pela obra ou responsável técnico da edificação e áreas de risco, que descumpre as normas previstas na legislação de segurança contra incêndio e emergência. Então, quem é o infrator? Quem pode ser o infrator? A pessoa física ou jurídica proprietária responsável pelo uso, pela obra ou responsável técnico da edificação e áreas de risco que descumprem as normas previstas na legislação de segurança contra incêndio e emergência. Inciso 22. Instalações temporárias. Instalações temporárias, as que abrigam uma ocupação com duração de até 6 meses. São 6 meses, prorrogável uma vez por igual período, que podem ou não estar localizadas no interior de uma edificação permanente, tais como circos, parques de diversões, feiras de exposições, feiras agropecuárias, rodeios, shows artísticos, dentre outros. Inciso 23. Isolamento de risco. Isolamento de risco. Isolamento de risco é a medida de proteção passiva, medida de proteção passiva por meio de parede de compartimentação, sem aberturas ou afastamento entre as edificações, destinada a evitar propagação de fogo, calor e gases entre os blocos isolados. 24. Medida de segurança contra incêndios e emergências. O que é? É o conjunto de dispositivos, sistemas ou procedimentos a serem adotados nas edificações e áreas de risco
necessários para evitar o surgimento de um incêndio, limitar sua propagação, possibilitar sua extinção, bem como propiciar a proteção à vida, ao meio ambiente e ao patrimônio. Inciso 25. Mezanino. O que é mezanino? O pavimento que subdivide parcialmente um andar e cujas áreas somadas limitadas a 250 metros quadrados não ultrapassem um terço do pavimento subdividido. De novo, mezanino, o pavimento que subdivide parcialmente um andar e cujas áreas somadas são limitadas a 250 metros quadrados, não ultrapassem um terço do pavimento subdividido. 26, inciso 26, mudança de ocupação. É alteração de atividade ou uso que resulte na mudança de classificação, grupo ou divisão da edificação ou área de risco, constante na tabela de classificação das ocupações previstas em norma técnica. Inciso 27, nível de descarga. O que é nível de descarga? É o nível no qual uma porta ou abertura permite a condução dos ocupantes a um local seguro no exterior da edificação ou área de risco. De novo, nível de descarga é o nível no qual uma porta ou abertura permite a condução dos ocupantes a um local seguro no exterior da edificação ou área de risco. Inciso 28, norma técnica do Corpo de Bombeiro Militar. O que é a norma técnica do Corpo de Bombeiro Militar? O NT-CBMMA. É o documento técnico elaborado pelo Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão que normaliza procedimentos administrativos, bem como medidas de segurança contra incêndio e emergência nas edificações e áreas de risco. Então, a norma técnica, o que ele é um documento técnico elaborado pelo Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão que normatiza procedimentos administrativos, bem como medidas de segurança contra incêndio e emergência nas edificações e áreas de risco. Inciso 29. Notificação. Notificação é o meio de comunicação formal entre o Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão e o proprietário ou responsável pela edificação ou área de risco, para fins de correção de irregularidades ou adoção de providências diversas. Inciso 30. Ocupação mista. Quer dizer, ocupação, só ocupação. Inciso 30, ocupação. É a atividade ou uso de uma edificação. Beleza, ocupação, atividade ou uso de uma edificação. Ocupação, atividade ou uso de uma edificação. Agora, ocupação mista é edificação ou área de risco onde se verifica mais de um tipo de ocupação. Ocupação mista, mais de um tipo de ocupação. De novo, ocupação mista, mais de um tipo de ocupação. Ocupação predominante, a atividade ou uso principal exercido na edificação ou área de risco. Ocupação subsidiária, inciso 33, é a atividade ou uso de apoio ou suporte vinculado à atividade ou uso principal. Então, ocupação subsidiária, a atividade ou uso de apoio de suporte vinculado à atividade principal e edificação ou área de risco. Inciso 34, operação sazonal. O conjunto de ações realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão em determinados períodos, atendendo a situações de riscos específicos. Beleza. Inciso 35. Ordem de fiscalização. Inciso 35. Ordem de fiscalização. É isso? Ordem de fiscalização. 35. Ordem de fiscalização. É o documento expedido pelo Serviço da Atividade Técnica determinando a fiscalização a ser realizada pelos órgãos ou agentes subordinados funcionalmente, podendo abranger a área de risco ou edificação. Entende muito não. Ordem de fiscalização. Documento expedido pelo Serviço de Atividade Técnica. Então, a ordem de fiscalização, o documento, ele é expedido pelo Serviço de Atividade Técnica. Serviço de Atividade Técnica,
ordem de fiscalização, documento expedido pelo Serviço de Atividade Técnica. E o que ele faz? Determinando a fiscalização a ser realizada pelos órgãos ou agentes subordinados funcionalmente, podendo abranger a área de risco ou edificação. Inciso 36, parecer técnico. A avaliação... Parecer técnico. Inciso 36. O que é o parecer técnico? É a avaliação ou relatório emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, em decorrência de questionamentos ou assuntos específicos da regulamentação de segurança contra incêndio e emergência. De novo, parecer técnico é a avaliação ou relatório emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão em decorrência de questionamentos ou assuntos específicos da regulamentação de segurança contra incêndio e emergência. Inciso 37, pavimento. Pavimento é o plano de piso do andar de uma edificação ou área de risco. De novo, pavimento, o que é? Plano de piso do andar de uma edificação ou área de risco. Inciso 38, perícia de incêndio. É a apuração das causas, desenvolvimento e consequências dos incêndios atendidos pelo Corpo de Bombeiro Militar mediante exame técnico das edificações, materiais e equipamentos no local ou em laboratório especializado, visando o aprimoramento técnico de segurança contra incêndios e emergências, bem como a atividade operacional. Inciso 39, processo de segurança contra incêndio. O que é o processo de segurança contra incêndio? O processo de regularização das edificações e áreas de risco para emissão de certificação do Corpo de Bombeiro Militar. Então, o processo de segurança contra incêndio é o processo de regularização das edificações e áreas de risco para a emissão de certificação do Corpo de Bombeiro Militar. Inciso 40, processo infracional. Processo infracional é o processo de fiscalização do Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão que resulta na autuação do infrator, sendo-lhe assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Então ele tem o direito ali do contraditório e ampla da defesa no processo infracional. De novo, processo infracional é o processo de fiscalização do Corpo de Bombeiro Militar. Ele vai lá, vai fiscalizar, que vai resultar na autuação do infrator, sendo a ele assegurado o exercício do contraditório e a ampla defesa. Tá? Inciso 41, projeto de segurança contra incêndio. O que é o projeto de segurança contra incêndio? É a documentação que contém os elementos formais exigidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão na apresentação das medidas de segurança contra incêndio de uma edificação e área de risco, que deve ser submetido à avaliação de serviços de atividades técnicas. Então, o projeto de segurança ele deve ser submetido à avaliação do serviço de atividades técnicas, tá? Então, de novo, projeto de segurança contra incêndio é a documentação que contém os elementos formais exigidos pelo Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão na apresentação das medidas de segurança contra incêndio de uma edificação e área de risco, e ele deve ser submetido à avaliação do serviço de atividades técnicas. Vamos lá. 42. Reforma. O que é reforma? São as alterações nas edificações e áreas de risco sem aumento da área construída e sem alteração de ocupação. Então, na reforma, tu só vai modificar mesmo. Não vai ter aumento na área construída, tá? As alterações das edificações e área de risco também, sem aumento da área construída e sem alteração de ocupação. Inciso 43. Responsável pela obra. Quem é o responsável pela obra? É a pessoa física ou jurídica responsável pela instalação das medidas de segurança contra incêndio na construção ou reforma de uma edificação ou área de risco. De novo, responsável pela obra é a pessoa física ou jurídica responsável pela instalação das medidas de segurança contra incêndio na construção ou reforma de uma edificação ou área de risco. Inciso 44. Responsável pelo uso. Quem é o responsável pelo uso? É a pessoa física ou jurídica responsável pelo uso ou ocupação da edificação ou área de risco. Inciso 45. Responsável técnico.
Isso aqui é importante. Quem é o responsável técnico? É o profissional legalmente habilitado para elaborar projetos, obras ou executar atividades relacionadas à segurança contra incêndio e emergência. Então não é qualquer zero à esquerda, é o profissional legalmente habilitado. Para quê? Para elaborar projetos, obras ou executar atividades relacionadas à segurança contra incêndio e emergência. Tudo isso aí é o responsável técnico. Risco específico. O que é o risco específico? Inciso 46. É a situação que proporciona uma probabilidade maior de perigo para a edificação, tal como caldeira, casa de máquinas, incinerador, central de gás, combustível, transformador, fonte de ignição, entre outros. De novo, o que é o risco específico? É a situação que proporciona uma probabilidade maior de perigo para a edificação, tal como caldeira, casa de máquinas, incinerador, central de gás, combustível, transformador, fonte de ignição e outros. Inciso 47. Segurança contra incêndio e emergência. É o conjunto de ações, medidas de proteção ativa e passiva, além dos recursos internos e externos à edificação e áreas de risco, que permitem controlar a situação de incêndio, a evacuação segura de pessoas e garantem o acesso das equipes de salvamento e socorro ao local. De novo, o que é a segurança contra incêndios e emergência? É o conjunto de ações, medidas de proteção ativa e passiva, isso aqui pode cair. Conjunto de ações, medidas de proteção ativa e passiva, além dos recursos internos e externos à edificação e áreas de risco, que permitem controlar a situação de incêndio, a evacuação segura de pessoas e garantem o acesso das equipes de salvamento e socorro ao local. Inciso 48, subsolo. Isso aqui é importante também. O que é o subsolo? É o pavimento situado abaixo do perfil do terreno. Não será considerado Então vamos lá. O que é o subsolo? É o pavimento situado abaixo do perfil do terreno. Ponto. Essa é a definição do subsolo. É um pavimento situado abaixo do perfil do terreno. Agora, não será considerado subsolo um pavimento que possui ventilação natural para o exterior, com área total superior a 0,006 metros quadrados para cada metro cúbico de ar do compartimento e tiver sua laje de cobertura acima de 1,20 m do perfil do terreno. Então, de novo, o que é o subsolo? É o pavimento situado abaixo do perfil do terreno. Porém, não será considerado subsolo o pavimento que possui ventilação natural para o exterior, com área total superior a 0,006 metros quadrados para cada metro cúbico de ar do compartimento e tiver sua laje de cobertura acima de 1,20 metros do perfil do terreno. Inciso 49. Termo de autorização para adequação do Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão. Então, o que é o termo de autorização para adequação? É o documento emitido pelo Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão, certificando que, após a aprovação de cronograma físico para o ajustamento das medidas de segurança contra incêndio, após a aprovação de cronograma físico para ajustamento das medidas de segurança contra incêndio, a edificação área de risco ela poderá manter as atividades por atender o nível mínimo de segurança de acordo com as exigências desse regulamento. Então, de novo, o que é o termo de autorização para adequação do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão? É o documento emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar, certificando que, após a aprovação de cronograma físico para ajustamento das medidas de segurança contra incêndio, aquela edificação ou área de risco ela poderá manter as atividades por atender o nível mínimo de segurança de acordo com as exigências deste regulamento. Inciso 50. Vistoria técnica de fiscalização. O que é a vistoria técnica de fiscalização? A vistoria técnica de
de fiscalização é o seguinte: é a vistoria pelo qual o Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão ele verifica a qualquer momento se a edificação ou área de risco atende os termos da legislação vigente. Então, de novo, o que é a vistoria técnica de fiscalização? É a vistoria pela qual o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão ele verifica a qualquer momento, de novo, a qualquer momento, fiscalização que ele verifica a qualquer momento se a edificação ou área de risco atende os termos da legislação vigente. Inciso 51, vistoria técnica de regularização. O que é? É a vistoria pela qual o Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão verifica, mediante solicitação do proprietário responsável pelo uso ou responsável técnico, se as medidas de segurança contra incêndio e emergências foram atendidas nos termos da legislação vigente. Então, toma cuidado com isso aqui. A vistoria técnica, o Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão, ele verifica a qualquer momento, tá? E ela não exige ali a solicitação do proprietário, nada disso. Então, vistoria técnica é a fiscalização do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, que ele vai verificar a qualquer momento se aquela edificação ou área de risco atende os termos da legislação vigente, tá? A qualquer momento. Já a vistoria técnica de regularização é a vistoria para a qual o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão ele verifica, só que mediante solicitação. A vistoria técnica de regularização ela requer a solicitação, tá? Então, de novo, a vistoria técnica de regularização, não é fiscalização. De fiscalização, o Corpo de Bombeiro vai lá e verifica a qualquer momento. Agora, de regularização, é a vistoria pela qual o Corpo de Bombeiros Militar Maranhão verifica, mediante a solicitação do proprietário responsável pelo uso ou o responsável técnico, tá? Então, do proprietário, do responsável pelo uso ou responsável técnico. A questão mencionou lá, apenas o proprietário pode solicitar para a vistoria técnica de regularização. Errado, porque quem pode solicitar é o proprietário, responsável pelo uso, a pessoa que está usando, e o técnico, tá? Ou responsável técnico. Então, de novo, proprietário, responsável pelo uso ou responsável técnico. Se as medidas de segurança contra incêndio e emergências foram atendidas nos termos da legislação vigente. Então, só para frisar aqui, vistoria técnica de fiscalização, o Corpo de Bombeiro Militar vai fiscalizar, verificar a qualquer momento, tá? E a vistoria técnica de regularização requer ali a solicitação do proprietário, do responsável pelo uso ou responsável técnico. Essa é a diferença.